Essa é a minha colônia de formigas cortadeiras. Apesar de ter começado em um tubinho bem pequeno, ao longo dos últimos 30 dias a colônia se expandiu para um tamanho assombroso. Durante esse mês eu documentei o seu estilo de vida, incluindo como elas caçam, constroem abrigos, se alimentam e muito mais. Eu até introduzi predadores e presas especiais, só para simular alguns cenários do mundo real na natureza. E para entender como tudo isso começou, vamos voltar pro dia 1, quando minha colônia inteira estava confinada em um pequeno tubinho. E embora sejam bem pequenas, elas já são extremamente poderosas. Para demonstrar isso, eu coloquei uma larva de tenébrio viva lá dentro. A colônia rapidamente entrou em modo de defesa, e os trabalhadores cercaram a larva, enquanto metade das formigas usavam suas mandíbulas para esmagar o exoesqueleto da larva. A outra metade se reuniu ao redor da rainha e das larvas para protegê-las da ameaça em potencial. Com seus ferrões, elas injetaram um veneno potente na larva para deixá-la paralisada. A larva não teve a menor chance, e o seu único propósito agora foi servir como alimento para minha colônia nos próximos dias. Mas eu percebi que a colônia estava crescendo demais para esse pequeno tubo, e estavam até tentando achar uma saída. Então pensei que fosse um bom momento para expandir um pouco o lar delas. Esse é o ninho híbrido, e vai ser o novo lar delas por enquanto. Eu conectei tubos de vinil, e logo uma das formigas começou a caminhar em direção ao novo ninho. Depois de descobrir o lugar, ela voltou para casa para contar ao resto da colônia sobre a nova terra. E lentamente, no decorrer do dia, todas as formigas se mudaram para o ninho. Eu deixei a colônia se acostumando com seu lar novo por alguns dias. Mas no dia 6, eu comecei a ficar meio entediado de só observar as formigas. Então eu decidi construir o primeiro habitat de verdade delas, com presas e predadores vivos. Um deserto. Para a fundação, comecei com uma camada de drenagem e logo em seguida, adicionei uma mistura de areia e fibra de coco para o chão. Finalmente, eu comecei a adicionar rochas, madeira e alguns cactos para fazer, sabe, um deserto. E o deserto estava pronto. Então eu conectei as formigas com outro tubo de vinil, e rapidamente algumas formigas começaram a se aventurar no território desconhecido. E para dar um motivo a mais para as formigas explorarem esse deserto novo, eu polvilhei um pouco da comida favorita delas ao redor do habitat, sementes de dentes de leão. E digamos que essas sementes fizeram as formigas invadirem o deserto, e cada uma delas fez a sua parte para levar comida de volta para sua rainha. Mas uma das formigas viajou um pouco longe demais e acabou encontrando esse pequeno buraco. Pensando que não era nada demais, a formiga acabou tomando a pior decisão da sua vida e entrou nele. Algo começou a atacar e a formiga não pôde fazer nada. Mais cedo naquele dia, eu coloquei larvas de formiga-leão no meio do deserto. Esses carinhas criam pequenos buracos na areia e esperam por uma formiga azarada, como essa que acabou caindo na armadilha. Mas essa formiga não ia morrer sem uma boa luta e usou suas mandíbulas para agarrar. A formiga-leão começou a perder a briga e não conseguia nem prender a formiga direito. Mas no fim, ela foi mais esperta e usou sua habilidade para cavar e puxou a formiga para baixo da areia. E digamos que ela nunca mais foi vista de novo. Embora as formigas gostem do deserto, elas têm que tomar cuidado para evitar os predadores mortais. Mas de qualquer forma, eu queria colocar uma presa temática do deserto nesse habitat, para as formigas terem proteína. Deixe-me apresentar os feijões saltitantes. Esses carinhas podem parecer apenas sementes enormes, mas na verdade, eles se movem. Isso porque dentro de cada um desses feijões há uma pequena lagarta, que eventualmente vai se tornar uma linda mariposa. Mas essas lagartas não vão se transformar em mariposas, porque as formigas irão devorá-las. Pra ser honesto, eu pensei que as formigas fossem apenas cercar os feijões e cavar até chegar nelas, mas na verdade, nada aconteceu. Então eu tive que expor a presa suculenta que tinha dentro, cortando as sementes no meio e colocando elas bem do lado de umas formigas da colônia. E digamos que as formigas adoraram o lanchinho suculento, rasgando suas membranas macias, usando suas mandíbulas super afiadas. Ok, pra ser honesto, isso aqui é realmente brutal. A colônia começou a aumentar lentamente o seu suprimento de alimentos na base, com várias sementes e algumas lagartas. E é claro, com excesso de comida, a rainha começou a botar mais e mais ovos. E apenas depois de alguns dias, a população da colônia estava pronta para começar a explodir. Então, para acomodar as novas formigas, eu vou construir um habitat totalmente novo para as formigas explorarem, com novas presas e predadores. E nesse terrário de formato estranho, eu vou fazer uma floresta tropical. Sinceramente, foi um pouco complicado construir isso. Então, eu vou mostrar os vídeos bem rápido para vocês. E prontinho. Primeiro, eu vou encher a floresta com algumas sementes de grama azul do Kentucky.
Eu também tenho algumas moscas de fruta sem asas, para as formigas terem um lanchinho a mais. E é claro, onde há comida, as formigas vão investigar. E em poucos minutos, elas já estavam invadindo seu novo habitat. As moscas da fruta sem asa eram do tamanho perfeito para as formigas caçarem. E literalmente apenas uma formiga poderia levá-las de volta para o ninho. Mas essa não era apenas uma terra dos sonhos cheia de comida. Havia predadores por aqui. E essa formiga vai descobrir isso do jeito mais difícil. Com uma decisão errada, a formiga vai em direção a uma planta carnívora, conhecida como Dioneia ou apanha-moscas. A formiga pisou levemente sobre ela, sem saber que sua vida poderia acabar a qualquer momento. Infelizmente, ela caiu na armadilha, já que as dioneias produzem um néctar doce para atrair os insetos. Enquanto a formiga estava ocupada inspecionando a planta, a dioneia lentamente começou a fechar a sua boca, acabando com qualquer chance da formiga escapar. Dá pra ver a formiga se movendo levemente lá dentro, mas nos dias seguintes, a dioneia vai produzir um tipo de ácido que irá dissolver a pobre formiga em nada além de alguns nutrientes. Mas plantas carnívoras não era a única coisa com a qual as formigas tinham que se preocupar, porque eu estou prestes a apresentar um feroz predador da floresta tropical. Uma criatura ameaçadora com excelente visão e presas venenosas super afiadas. Deem as boas-vindas ao Jeremias, minha aranha saltadora. Eu deixei o Jeremias sem comida por alguns dias, então eu esperava que ele fosse se alimentar das formigas. Mas, peraí. Ok, parece que o Jeremias ficou com um pouco de vergonha da câmera e acabou decidindo se esconder ali. Eu tentei atraí-lo pra fora, pra filmar ele comendo as aranhas, mas ele só foi se esconder em um outro lugar, pra fora de vista. Mas enfim, o Jeremias tá aqui nesse habitat, e assim que ele decidir aparecer, é bom essas formigas tomarem cuidado. O dia 23 chegou, e eu decidi simular alguns desastres naturais no ambiente. E eu não queria que afetasse apenas a floresta, mas o deserto também, para ver como as formigas iriam reagir. É claro que no deserto eu vou criar uma tempestade de areia. Então eu decidi pegar o meu secador de cabelo para fazer uma bagunça. A areia começou a voar para todos os lados, e as formigas que estavam explorando fizeram tudo o que podiam para se segurar nos grãos de areia. Mas na floresta tropical, a névoa começou a se espalhar rapidamente e uma tempestade de trovões apareceu do nada. Essa chuva vai desempenhar um papel vital para garantir que a colônia de formigas tenha água bastante para sustentar toda a colônia. A simulação de 30 dias já estava chegando ao fim, e no dia 28 eu decidi ver como as formigas iriam reagir caso algum intruso estranho aparecesse em seu ninho. E o intruso que eu vou colocar no ninho é essa pequena barata. Então, eu removi o vidro e coloquei a barata ali dentro. Ela rapidamente se rastejou para o fundo do ninho, onde não havia nenhuma formiga. Pra ser sincero, eu pensei que as formigas fossem cercar a barata na hora, mas levou alguns minutos até que a primeira formiga tivesse contato com ela. A formiga ficou super assustada e caiu de costas. Mas a barata também ficou assustada e saiu correndo até chegar na saída do ninho. Ela então rastejou para fora em direção ao deserto e nunca mais foi vista. Felizmente, nada aconteceu com a rainha, e a colônia pôde viver mais um dia tranquila. Durante os últimos 30 dias, as formigas saíram de um pequeno tubinho para um ninho próspero com múltiplos ecossistemas. Embora algumas formigas foram perdidas ou devoradas, as que sobreviveram prosperaram até o dia 30. Aliás, esse é um dos meus primeiros vídeos, então se você gostou, por favor se inscreva. Isso significa muito para criadores novos como eu. Eu farei mais vídeos sobre essas formigas no futuro. Qual nome você acha que eu devo colocar na colônia? Obrigado por assistir.